Bom dia a todos. Essa é a primeira live que eu tô fazendo depois de um tempo aqui. Tô no meu quarto. A ideia é bater um papo com a galera, falar de trompete. Então, quem não for trompetista, fica à vontade de ficar ou não. E eu vou convidar. Hoje eu vou ver se eu consigo achar o nosso amigo Leopoldo online para trocar uma ideia com ele, falar um pouco de trompete, falar um pouco de tudo. E como eu estava dizendo para vocês, faz tempo já que eu não estava fazendo live. E mudei completamente o meu set de material, de trompete, troquei tudo. Fala, Leopoldo, já tá aí então? Bom, Leopoldo, eu só preciso descobrir como é que eu chamo você aqui para participar da live. Eu tô, eu ainda sou meio, como é que fala? Ainda sou meio amador nesse lance. Fala, Gabriel. E eu tô querendo mostrar para vocês o meu novo setup, meu trompete novo. Eu tô usando a indicação do meu amigo Rodolfo Neves, grande trompetista. Estou usando um trompete Júpiter agora. E sempre, dependendo do tipo de trabalho que eu faço, eu tenho trocado de material. Então, galera, quem quiser fazer pergunta, qualquer tipo de pergunta, só não vem fazer pergunta, não vem com palhaçada, né? Rodolfo daqui a pouco tá aí, mandando, fazendo as palhaçadas dele. E a minha ideia é, fala Paulo, José Alencar tá aí, Fernando entrou, Mauro tá aí, Rodolfo. Fala, Rodolfo. E eu vou ver se eu consigo chamar. Se alguém souber, escreve no comentário aí como é que eu faço para chamar outra pessoa na live. Fala, Mauro. Como é que tá o pessoal sem gasolina em São Paulo aí? E a minha ideia é começar a bater papo com os trompetistas, principalmente com pessoas relevantes no país. Tipo, ontem eu tava falando com o Eliel, com o Baley, que tem um canal que cada vídeo dele tem mais de 40 mil acessos. Ele começou como. Fala, Lua, tudo bem? Bom dia. Ele começou com um canal de trompete falando sobre coisas básicas do trompete. Cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, assim, no canal dele assistindo, e, e eu achei muito, muito interessante mesmo. E eu tô descobrindo várias coisas novas, assim, sobre dicas de trompete, coisas que... Oi, Lígia, bom dia. Fábio, bom dia. Eu tô descobrindo várias coisas interessantes, galera. Para quem é trompetista, a gente acaba trabalhando muito com o corpo, com a saúde o tempo todo, né? E tem quatro pessoas que têm me ajudado muito, assim, quatro músicos, assim, cada um de um lugar diferente, né? O Altair no Rio, é, meu livro de cabeceira, assim, bom dia, Luan. Fala, Theo, bom dia. O William em São Paulo tem me ajudado bastante também com várias coisas. O Rodolfo tá não sei se está em Bruxelas agora, se manifesta aí, Rodolfo. Eu não sei se o Rodolfo está em Bruxelas ou se ele tá na Holanda. E o Leopoldo, né? Fala, Jonathan. Um abraço, família. E o Leopoldo tem me ajudado muito também. Fala, Theo, bom dia. Sobre várias coisas, assim, várias dicas importantes que a minha ideia. Galera, se o som do fundo estiver muito alto, vocês me avisam, tá? A minha ideia é fazer um trabalho completamente diferente, principalmente com live, porque eu percebo que, fala Pedro, bom dia, Pedro Santos, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que os trompetistas não, a gente passa a vida inteira estudando e a gente não sabe alguns macetes. Eu vou falar, tem feito a minha diferença, uma diferença muito grande na minha maneira de tocar. Isso foi uma coisa que pesquisando junto com o Willi já tinha falado isso, o Leopoldo já estava me perturbando para isso. E aí, eu vendo um dos vídeos do. Tá em Bruxelas, Rodolfo. Ô, Pedro, obrigado por estar aí, Paulo Brito. E aí, eu até coloquei, Rodolfo até ficou me zoando por causa disso. Eu coloquei na campana, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Bem na campana, eu coloquei um adesivo. Coloquei um adesivo escrito back off, que é toda vez que eu tô tocando, por exemplo. Toda vez que eu tô tocando, eu olho na campana e o adesivo me lembra que eu não posso forçar o bocão na boca. Fala, Josh. Bom dia, Josh. E aí, o que que eu tenho feito, galera? Isso tem me ajudado bastante, porque... Bom dia, Josh. Renatinho, bom dia, meu irmão. Porque quando eu tô tocando,
principalmente quando eu vou subir, que eu tenho que fazer algum trecho agudo, alguma passagem rápida, nós trompetistas, a gente não acaba não admitindo, né? Isso não é ensinado na escola. Fala, ô Leopoldo, eu tô tentando chamar você aqui, mas tá difícil, viu? Se alguém souber aí como é que chama a pessoa ao vivo pro bate-papo. Então, galera, e o que que isso tem me ajudado? Tem me ajudado bastante porque, como todo trompetista, né, a gente tem 200 vocais para testar. Vou até mostrar minha maleta para vocês aqui. E, e eu sou um cara que pesquiso demais, assim, o tempo todo. Dá uma olhada, ó. Tá aqui minha maleta. Até difícil passar no aeroporto para chegar aqui nos Estados Unidos. Por isso que o pessoal pergunta por que tanto vocal, né? Geralmente é o contrário. A gente sai daqui para lá para levar as coisas. E toda vez que eu tô tocando, eu percebo uma diferença muito grande. Por exemplo, tocando um gol, se você puxar um pouquinho a coisa para fora o trompete, é inacreditável como melhora a projeção. Eu comprei um DVD. Bom dia, Evandro. Eu comprei um DVD aqui para estudar, para um DVD do Wayne Bergeron, para estudar lead trompe, para pegar as dicas. É mais uma sessão de dicas assim, né? E é inacreditável ele fazendo um trecho estudando, fazendo lead, como ele tá tocando aqui normal, ele só puxa um pouquinho o trompete para frente, para fora da boca, né? Que a gente chama de back-off. Então, essa é uma das dicas interessantíssimas. Ó. Eu coloco um adesivo aqui, é óbvio que eu não deixo um adesivo, ele não fica fixo, ó. Eu sempre vou mudando ele de lugar para não machucar o instrumento. Bom dia, Ebner. Bom dia, meu irmão. E maleta da Rinode foi foda, hein? E, galera, quem tiver pergunta, alguma coisa, vai falando aí, dicas que eu acho que, como eu disse para vocês, eu não sou nenhum professor, assim, eu tô descobrindo, pesquisando muito ultimamente, nos últimos 2 anos, a minha vida no trompete mudou completamente, assim, porque eu cheguei aqui com uma necessidade de fazer primeiro, e eu nunca fui primeiro trompete, e não tive muita escolha, e continuo trocando de material, testando material. Semana passada, eu comprei esse bocal Jet Tone em 3D, tal, é um 3D. Aqui a luz está atrapalhando um pouco. É um pouquinho maior e eu estou testando vários materiais. Então eu tô testando GR, estou usando o Marcin, que uma das coisas que eu tenho percebido que parece para algumas pessoas pode não funcionar, mas para mim funciona muito assim. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, manda ver aí. Para mim, eu não tenho muita dificuldade em trocar de bocal. Eu não tenho muita dificuldade em trocar de bocal. Porém, eu não consigo ter a mesma fluência do que se eu estivesse usando um bocal, tipo, o mesmo bocal pro resto da vida, assim, né? Só que aqui, potência de som, Renato, é bom você ter perguntado, você perguntar isso, cara, porque é exatamente o que eu tava falando sobre o adesivo da campana aqui, que eu coloco um adesivo da campana pra me ajudar a, principalmente quando eu tô apertando o bocal na boca, cara. O Rodolfo tá aí online, não me deixa mentir, o Leopoldo também. Rinaldo, meu irmão, tudo bem? Fala, Rinaldo. Não, nós estamos batendo um papo de trompete. Não sei quanto tempo você vai aguentar ficar aí, né, cara? Eu tô falando de termos técnicos aqui, mas tudo bem. Ó, minha mãe também entrou. Oi, mãe, bom dia. E aí, o Renato, o lance é o seguinte: tem uma dica também do Louis Downswell. Não sei nem como é que fala o nome dele. Caipira pra caramba, né? E o N usa a mesma coisa. Que se você tirar um pouquinho o trompete quando você tá. Não é que você não tem que apertar, tem que ter pressão. Fala, Bruno. Bom dia, Bruno. Eu tô tocando aqui, só o fato de eu empurrar um pouquinho o trompete para fora, nessa movimentação, o meu som quase que dobra, assim, cara, porque ele dá muito mais projeção, porque ele tá mais livre para vibrar. William Batista, bom dia, meu irmão. E uma outra coisa que tem me ajudado bastante também, parece uma besteira, assim, mas trompetista vai entender o que eu tô falando, que primeiro porque é muito polêmico falar de lábio, falar de embocadura, falar de técnica, falar de qualquer tipo de coisa, falar de super shops, falar de técnica de língua. Uma das coisas que eu tenho percebido, isso aí eu agradeço ao Rodolfo, que deve estar aí online, que me ajudou muito, é o lance de você conseguir alinhar sua embocadura. Porque a minha embocadura, a minha coluna de ar, ela vai para baixo. Fala, William, bom dia. Ela é mais ou menos para cá. E o que o Otávio deu uma entrevista no canal do Leopoldo falando sobre isso. Falou sobre achar o centro do som. E isso é uma das coisas que eu tenho pesquisado muito quando estou tocando. Percebo que a galera aqui fora, de maneira geral, se vocês acompanharam os vídeos dos americanos, de todo mundo, eles têm tocado muito leve. Ontem, o Bruno Garcia estava fazendo
Não, não tive ainda, Rodolfo. Mas ele dá uma dica num dos vídeos dele, Rodolfo, concordando com a técnica do James Morrison. Você está tocando aqui, por exemplo, e ele só alinha um pouquinho e puxa o trompete um pouco para fora. E para vocês terem uma ideia, eu tô aqui dentro da cabine, são várias cabines do lado da minha e eu tô tocando super piano. Eu não sei como é que tá soando para vocês, mas são pequenas dicas que tem. Farley Frederico, bom dia. Que tem feito muita diferença, principalmente na projeção. São pequenos macetes, né? Outra coisa interessante também que eu tava lendo bastante coisa sobre como os caras tocam lead. Tem uma apostila do Eric, que é um dos caras que vende os bocais da Picket Brass. É uma apostila que ele fala para trompete, como um trompete clássico toca trompete comercial, né? E eu não lembro qual foi o autor, porque são vários comentários de vários trompetistas. Outra coisa que eu achei muito interessante, para a galera que está escutando, está ouvindo aí, é eles falam do lance do som. Sabe, Rodolfo, o lance de você estar tocando, fala Farley, bom dia. Você está tocando e o que você está escutando não é o que a campana está projetando. Então, isso tem muito a ver com a projeção que o Renato perguntou ali, que eu achei muito interessante, que ele fala, mas como deixar o som grande? Às vezes o seu som está muito maior do que você imagina, só que, ó, para pensar, a gente não tem provisor aqui, né, cara, para você ver o som retornando. Então, nós estamos vendo a projeção, na verdade, é uma projeção falsa, né? É o som que está voltando. Se você está tocando num lugar aberto, cara, você não consegue entender o que está projetando. E eu tenho diminuído, quem acompanha as minhas lives pode perceber, eu tenho diminuído quase que 50% a cara, a gente não pode confundir projeção com volume de som e força, são três coisas completamente diferentes. Força é o que você está exercendo aqui sobre a boca. Se você imaginar que você está colocando um metal, pressionando o lábio nos dentes, a sua vibração vai ficar pobre. E eu percebo que quanto mais eu uso essa técnica o James Morrison até ele dá o exemplo, ele pega o trompete aqui e levanta assim. Quanto mais você usa o back-off, que a gente fala, que eu botei o adesivo aqui, para quem não estava aqui ainda, o adesivo na campana, toda vez que eu tô tocando, eu olho o adesivo e falo, putz, eu tô pressionando, então eu tento tirar. Tiago, bom dia. Silas Pereira, bom dia. E eu tento empurrar um pouco para fora o trompete. Uma outra dica que eu vi no DVD do Bergeron, que eu achei também, cara, demais, ele fala que ele tem um aluno de 14 anos que estava tocando nessa posição aqui, ó. Tentando tocar o Dó, o Mi, e que ele estava nessa posição. Que eu vou tentar mostrar a campana aí. Que daí ele só fez isso aqui, ó. Ele só levantou a campana do aluno dele um pouquinho assim, para arrumar. A dentição do aluno dele estava torta assim. Ele juntou. O aluno saltou do Mi pro Sol, assim, mudou drasticamente o som dele. Que é o lance do alinhamento, uma coisa que o Rodolfo tem. Rodrigo, bom dia. Que o Rodolfo tem me falado muito também, né, Rodolfo? No nosso bate-papo de madrugada, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre alinhamento, coluna de ar, foco. Então, eu acho que é uma série de coisas assim que tem me ajudado. E eu não tenho me preocupado, como Andrei, bom dia, Andrei. Como eu não tenho trabalhado muito, a gente trabalha no teatro aqui, porém a gente trabalha com microfonado o tempo todo. E eu só sei como é que tá o som porque eu tenho uma JBL de retorno gigante na minha frente e eu uso o microfone 4 dedos assim do trompete. Até, ó, eu já vou responder o que você me perguntou do bocal aí. E aí o que acontece? Eu tô ouvindo o tempo todo o retorno. Então isso faz com que eu tire sempre o pé. O que eu percebo é que como cada um tem um tipo de trabalho, por exemplo, tem gente que só trabalha com casamento, tem gente que só trabalha com baile, outras pessoas tocam ao vivo em bandas municipais, em fanfarras, que o trabalho é maior. Bom dia, Rocha. E o Rocha que tá aí. Banda militar é diferente porque você não consegue, Yuri, bom dia, você não consegue ouvir o que tá retornando na campana. Eu, como só trabalho aqui no teatro, às vezes eu toco em um lugar aberto, cara, eu tô tocando com 50% de energia, assim, do que eu tocava antes. E posso falar uma coisa para vocês que isso é uma coisa que o Paraíba falou há 2 anos atrás. A gente sentado no Jazz Trompete Fest, a gente tava tomando café, não foi nem no workshop, que ele fala que ele mandou fazer eu até dei muita risada, cara, foi muito engraçado isso, que ele mandou fazer um protótipo da boca dele.
porque ele não sabe quanto tempo o dente dele vai durar. E aí eu acabei de lembrar do nosso amigo de São Paulo também, o Azauri, que acabou de trocar justo o dente da frente, cara. Até fiquei zoando que eu chamo ele de fada do dente, né? Luiz Carlos, bom dia. Rocha, bom dia. Yuri, bom dia, meu irmão. Quem tiver pergunta, manda ver aí, galera, que eu vou respondendo. E aí, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, galera. Eu falei, pô, peraí, né, cara? Eu tenho que pensar nisso, mano. Eu tô com 34 anos. Quando eu tiver com 50, e se eu tiver algum problema no dente, por exemplo, ferrou, né? Tipo, não, tranquilo, Rodolfo. Obrigado aí pela presença. Galera, quem não conhece o Rodolfo aí, nossa senhora, cara, é um grande trompetista. Abração, Rodolfo. E a minha ideia, galera, dessa live que eu tô fazendo e das outras que eu vou fazer é realmente dar dicas para todo mundo, assim. Ó, o Leopoldo também acabou de falar que fez o lance da dentição. E eu vou fazer com certeza. Por exemplo, para quem não sabe, eu tenho bruxismo. Então, o que é o lance do bruxismo? Ele fica fazendo atrito com os dentes toda vez que eu tô dormindo. Regis, bom dia. Isso me dá muita dor de cabeça, me dava muita dor no maxilar. Então, eu tive que. Eu acho que todo mundo descobre técnica com quando tá em apuros, né? Então, o que eu fiz? Eu tive que. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Espera, dá um segundo pra mim que eu vou pegar aqui o aparelho. O que eu fiz? Eu tive que. Eu não tive que. Ah, então, ó, interessante, ó, mas olha que eu fiz, uma das coisas que me ajuda muito, ó, eu tenho esse aparelho, que é um aparelho, que não é um aparelho, né, é um aparelho móvel que eu uso para dormir pro dente não ficar desgastando, ó. Hum. Ele não parece transparente e, e me ajuda muito, assim, galera, porque eu sofro muito com isso, assim. Eu lembro de estar fazendo, de tocar carnavais no Brasil, e essa parte aqui minha, ó, mas, cara, arregaçar muito. Eu vou fazer, eu vou, como se estivesse sorrindo, ver se vocês conseguem ver aqui o tamanho da minha bochecha é maior do que um outro lado, ó. Ó, esse lado é maior. Porque, por causa do bruxismo, de dormir e ficar mastigando à noite, de nervosismo. Tem várias causas, né? Uma delas é hiperativo. Eu sou super hiperativo, cara. Eu tô sempre falando, conversando. Você pode perceber na live, né? Que eu tô falando sem parar. Com certeza, Leopoldo, até que no Alexandre, né? Te ajudou na mandíbula. Interessante fazer pesquisa sobre isso. E eu tô achando o máximo, galera. Ó, eu achei que poderia ter muito menos. Tem 20 pessoas aí, trompetistas, principalmente que é o nosso foco, falar sobre trompetes. Sergi Bogdan, good morning. E a proteção não funcionou para você, Rodolfo? Você sabe que para mim, eu não consigo usar diariamente ela, porque outra coisa, eu não sou dentista, não sou trompetista, cara, mas eu percebo que a minha dentição tem mudado, principalmente a parte de baixo. Tanto forçar, Douglas Rafael, bom dia. Fernando, bom dia. Eu percebo que os meus dentes estão cada vez entortando mais, assim. Eu não sei se é. Não faço ideia. Até porque a gente tem medo de botar aparelho e tal e acabar com a carreira. Eu tô há 20 anos lutando contra o lance do aparelho, que era eu precisava colocar aparelho, por causa principalmente do canino, que me atrapalha muito. Vou voltar aqui para responder a pergunta do Theo, que o Theo me fez uma pergunta e depois vou responder a do Ebner. O Theo me perguntou, com esse movimento do bocal, tem que continuar tocando do mesmo jeito ou precisa de mais ar, vibração ou algo parecido? Theo, você não precisa de mais, você não precisa de mais força, mais ar, cara. Na verdade, o ar é o mesmo, cara. A velocidade, porque as pessoas não podem confundir mais ar com velocidade de ar, cara. Tem tanta gente falando besteira sobre isso, cara. E como eu disse para vocês, eu não sou um professor de trompete. O que eu tenho feito, eu considero a gente trompetistas, cara, como astronauta da NASA, bicho, porque nós estamos o tempo todo pesquisando vocal, pesquisando trompete, pesquisando a melhor maneira de tocar. Uma das coisas que eu sei é que, mano, sem trabalho diário não existe milagre. Hotel, na verdade, não. Imagine que você tá segurando a ponta de uma bexiga, ó, aqui é o bocal, tá? Tá a ponta da bexiga aqui, você tá pressionando, desculpa, você tá pressionando aqui a ponta da bexiga, ó, e o ar tá saindo aqui. O que você faz quando você ajusta o bocal? É como se você tirasse um pouco dele e ajustasse o bocal. Você tem mais saída de ar. O Rodolfo, a gente estava conversando sobre isso, ele me falou sobre o lance de você achar o centro da nota som, né? E anteontem, eu estava conversando com o Altair sobre o lance da gente, como achar o posicionamento e tal. Eu acredito que eu achei muito, assim, nos últimos 3 meses, o meu som mudou drasticamente, principalmente em projeção. Que a gente confunde volume de ar com projeção, cara. A gente confunde quantidade de ar com velocidade. São várias coisinhas que não ensinam pra gente na escola.
Dependente da escola de cada um, da faculdade, universidade, conservatório. Eu, por exemplo, quando eu estudei na EMESP, agora atual EMESP, antigo LM, os caras não explicavam isso, porque eles estavam preocupados com a base da gente, né, com embocadura, com o jeito de segurar o trompete. Então, e no Brasil, infelizmente, ainda falta muita informação. Se você é trompetista, você não pesquisa, cara, se você tá fardado a falhar, você tá fardado a ser um trompetista meia boca pro resto da vida, assim, porque não tem como, sem ler, sem pesquisar e sem testar, cara. Você é o seu melhor professor, bicho. Vamos responder do Weber aqui. O Weber perguntou, mas tem a dentição inferior que é mais para trás, ou seja, é difícil projetar o queixo para frente e automatizar jogar a campana para cima. Ebner, cara, eu posso te garantir, não é difícil, velho. Não é difícil porque, ó, eu vou tocar um pouco pra você, vou falar como se vocês olharem os meus vídeos, as minhas lives, tem meu canal também no YouTube, como tá como Dudu Quiri, né? Outra coisa que eu vou voltar a trabalhar bastante. Inclusive, essa live eu vou botar no canal depois. Cara, a minha vida inteira eu tô aqui pra baixo, ó. Cara, não é difícil, cara. O que falta é o seguinte: é que nem quando você, falando da crise no Brasil de gasolina, né? Eu vou falar um pouco de carro. É que nem o banco do carro. Você dirige sempre aqui, sempre aqui. Já aconteceu com você? Isso, cara, é muito psicológico. Já aconteceu com vocês de um dia você entrar no carro e você sentar e falar: Nossa, mas o banco não estava aqui. Peraí, vou botar mais para trás, mais para frente. Acho que todo mundo que dirige já deve ter acontecido isso. E é um trabalho diário, cara, é somente isso. Então, no próprio back-off aqui que eu escrevi na campana, para quem não estava aqui, Mark Bennett, good morning. Na própria campana que eu escrevi aqui, o desenho. Você pode colocar em português, tipo, não pressionar, não colocar o bocal, ajustar a campana. Eu coloquei back-off, que foi é o nome em inglês que o Bergeron colocou para você não fazer força. Só o fato de você colocar aqui o trompete, você pode escrever ali, ajustar o queixo, coloca um quezinho de queixo, um adesivinho. Toda vez que você estiver tocando aqui, mano, você levanta um pouquinho pra cima. Porque quando você levanta o trompete, automaticamente o seu queixo ele faz assim pra frente, ó. Ele movimenta. Porque você tá como se você manipulasse, ó. Você tá aqui você tá tocando pra baixo aqui, você levantou o vocal, o queixo vai pra frente automaticamente. Não é difícil, cara. É trabalho diário, cara. É manutenção, bicho. É que nem escovar o dente. Você escova todo dia o dente, todo dia você lava o cabelo, você toma banho. É uma coisinha a mais. E vou falar uma coisa pra vocês, assim, incrível. Melhorou o fato de eu ter alinhado os dentes, assim, alinhado a embocadura, melhorou muito a minha projeção. Muito, muito, muito. Pra quem viu os meus últimos vídeos com o bocal GR, que tem uma borda muito flat, parece uma parede, e muita gente não consegue tocar com esse bocal, ele ajuda, não o N-Bird, o bocal N-Bird, mas qualquer bocal que tenha a borda bem flat, bem, parece uma parede, ajuda muito, porque quando você coloca aqui, ó, automaticamente, ela, ela deita no queixo aqui, ó. É incrível, assim, como, ainda tem dificuldade, óbvio, mas melhorou muito, assim, melhorou demais, assim. E bom, olha, entrou mais uma galera, o Thiago Almeida, Maria, oi tia, o Sérgio Murilo tá aí, bom dia, Maristela, Alexandre, galera, só para falar para vocês só para falar para vocês aí que é um papo de trompete, então quem não gostar de trompete, não precisa ficar na live, porque de certa forma vocês vão perder o tempo de vocês. William colocou o aparelho no passado e mudou todo o invocador. Yaroslav, good morning, man. Don't gonna understand nothing because it's in Portuguese. I'm sorry. Lincoln, bom dia, Carlos Alberto, bom dia, John. Se alguém tiver qualquer pergunta aí, eu não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta de vocês. Essa é uma live para dicas de trompete, coisas que eu tenho pesquisado bastante, tem mudado a minha maneira de tocar. E a gente tem Rodrigo, bom dia, tem o Clube do Bolinha, né? Que a gente tá sempre conversando, tá a galera do Pink Trumpet aí, que tá o William, tá o Azauri, tem uma galera, o Renatão aí, Henrique. Sempre, cara, uma das coisas que eu acho que a gente precisa, não como, ai, professor, não, você tem amigo trompetista, vocês têm que trocar informação, cara. Essa troca de figurinha ajuda demais, cara, demais, demais, demais. A gente tava até conversando sobre isso, né, William? Que o William acabou de fazer, tinha colocado aparelho, tava mudando a posição da boca, teve uma cirurgia no ombro. É diário o trabalho, cara, é diário. Uma outra coisa que, ó, vou deixar bem claro para vocês, tá?
Fala, Carlos. Um abraço, meu irmão. Uma outra coisa que eu vou falar pra você, assim, que isso eu faço, se servir pra você, beleza. Se não servir, não, não, não. Gutierrez, eu vou te responder já. Se não servir pra você, joga fora. Pra mim funciona muito. O Yaroslav, que é o trombonista que tá aí, trombonista ucraniano que trabalha aqui comigo, ele vai até dar risada, porque eu faço isso todo santo dia no teatro. Todo santo dia. Vou falar pra vocês. Eu tô tocando. Toda vez que eu tô indo pro teatro, 4 ou 5 minutos antes, uma das coisas que eu vi no workshop do James Morrison e que mudou assim minha cabeça, eu falei, peraí, né, cara, o negócio é cerebral, não tem nada a ver com trompete. Eu vou fazendo aquecimento, que ele chama de aquecimento. Oi, tio, bom dia, tio. É dica de trompete aqui do tio, não sei se você vai gostar, mas se quiser ficar aí, bom dia. É, o lance de você fazer aquecimento mental. Isso é uma coisa que tem mudado drasticamente a minha maneira de pensar quando vou tocar. Eu tenho tocado muito mais focado, cara. Então, daqui até o teatro eu levo 3 minutos caminhando. E eu já vou pensando. Eu vou pensando no Clark, assim, sabe? Colocando as notas no lugar. Parece que o cérebro vai acordando. Gente, é ridículo, parece brincadeira. Mas melhora muito, 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 muito. Você focar porque você está indo para o trabalho. Uma outra coisa que me ajuda muito, e isso o Bob Chiu falou no festival 2 anos atrás no Brasil, eu já tinha visto alguns vídeos dele, é o lance do... Só que eu não faço só. Eu tento relaxar todo o maxilar. Tá acordando. O porquê que a gente faz isso? Porque quando você vibra, você faz o sangue toda a parte muscular aqui circular. Mas aí eu vou contar, ô Lloyd, bom dia, meu irmão. Mas aí eu vou contar para vocês o que eu faço. Isso eu tirei da embocadura balanceada do Jeff. Algumas pessoas falam Jeff Smiley, eu falo Jeff Smiley. E eu só uso pro pedal do dó. Eu faço isso, cara, 3 minutinhos antes de estar no teatro, porque a gente não tem tempo. Os ensaios aqui, eu costumo falar que eu sou um atleta de alta performance aqui, porque eu não tenho muito tempo de pensar. Hoje eu tenho ensaio às 3, o ensaio é das 3 às 3h30, e a gente já chega, já vai tocar e não dá tempo de fazer nada, cara. Você já toca e a partitura tá ali, que nem ontem. Ontem, nossa, deu umas traves muito punk ontem na live que eu fiz. Que a gente foi acompanhar um cantor aqui e eles colocaram um Feel So Good logo de cara, assim, que tem sol o tempo todo, Fá sustenido. Logo depois só que uma Feel Good com Fá sustenido lá em cima. Eu falei, puta, bicho, eu não tinha aquecido direito, correndo aqui dentro e tal. Vamos lá, vou fazer o exercício para vocês bem rápido, que me ajuda a aquecer em menos de 30 segundos. Então eu pego o dó central e faço, tem o roll-in, que é para dentro do lábio, e tem o roll-on, que é para fora. Isso me relaxa demais. Para mim funciona, pode não funcionar para 90% das pessoas. Por isso que eu falo, são dicas de trompete. Eu coloco o lábio inferior para baixo, trompete um pouquinho para cima, foco, penso em O e faço a vibração. E depois eu vou tentando deixar o trompete mais reto. Aí você vai perguntar, mas por que você faz esse exercício? Qual que é a funcionalidade? Primeiro que ele relaxa tudo isso aqui, ó. Segundo que ele trabalha alguns músculos na parte de dentro do lábio. E eu lendo, pesquisando, uma das partes desse Jeff Smiley, desse método da embocadura balanceada, inclusive tem em português também. Eu não sei se foi o Bruno Garcia que traduziu ele. Ele fala que parece que a boca, ela tá fazendo isso aqui. Quando você coloca o lábio para fora, ela trabalha a parte de dentro também e ajuda a aquecer muito rápido o que você tá trabalhando em baixa vibração. Isso me ajuda, outra coisa que me ajuda bastante, assim, galera. Tipo, é inacreditável. Isso tem me ajudado muito, muito, muito. E, e eu tenho feito diariamente algumas coisas. É óbvio que tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente falar sobre trompete. Eu não sou um expert na área, eu sou um estudante de trompete, eu tenho descoberto várias coisas. É óbvio que quando você começa a estudar, você começa a adquirir um certo nível, uma certa frequência tocando, as pessoas começam a conversar, pessoas que estão no mesmo nível estudando também, que falam, como é que você está fazendo isso? E eu sou curioso. Aí, já pergunto como é que você faz isso, isso me ajuda bastante. É,
O Gutierrez perguntou, bom dia, chefe, como você faz nessa embocadura tirar agudo? Cara, o problema do agudo não tem nada a ver com a embocadura, viu, Gutierrez? O lance é um trabalho de anos, cara. Eu acho que é uma consequência, que nem você passar fase de videogame, que nem você jogar bola todo dia, treinar, cobrar falta e pênalti. Eu acho que o agudo, isso é uma polêmica, bicho, que eu tenho até medo de falar, galera. Eu já tô meia hora aqui, continua tendo 20 e poucas pessoas no meu vídeo, é uma polêmica falar sobre isso. Eu não tô aqui para te criticar nenhuma técnica, mas eu acho uma puta balela uma pessoa que vende uma técnica para tocar agudo. Isso eu acho uma balela gigante, assim. E como também acho que não vou citar o nome, mas tem pelo menos 3 ou 4 dos melhores trompetistas do mundo que fala que não estuda agudo, que eu também acho isso uma mentira. Então, é a minha opinião, porque pelo pouco que eu vejo, eu não vou citar nome, muita gente já deve saber, tem uma pessoa, um dos maiores trompetistas do mundo, tá postando direto toda a entrevista dos últimos 5 anos e fala, não, eu não toco agudo, eu não estudo agudo, pra que falar de agudo, vamos fazer música, eu não sei o que aconteceu com a pessoa, só que eu vi presencialmente em 2008 num festival dos Estados Unidos, a pessoa aquecendo, tocando super agudos e aquecendo estudando agudo. E aí, do nada, a pessoa agora posta falando que não estuda agudo e tal, isso eu acho uma grande mentira. Mas eu vou falar pra vocês, pra mim não existe estudar agudo. O que existe é você descobrir a sua extensão a cada dia. As notas estão todas ali, cara. Talvez a sua embocadura não esteja madura o suficiente, você não tem a base. É o que nem acontece com. Vou dar um exemplo prático para vocês, com o furacão nos Estados Unidos. Por que as casas não aguentam? Porque não tem alicerce, é tudo de madeira. Então, assim, foi construído um bom alicerce? Tem cimento, tem tijolo, o que é isso? É o exercício de cada dia. Galera, a gente trabalha com músculo, enquanto a gente não entender isso, que isso aqui é tudo músculo, que precisa ter uma base sólida de embocadura para que todas as notas estejam ali. E o James Morris fala outra coisa muito interessante. Cada um tem uma textura. Só que se você não tiver musculatura preparada para segurar, não sei se eu estou sendo claro, embocadura é uma coisa muito complicada, muito complexa, cara. Eu não sou expert em embocadura. O que eu posso te falar é o seguinte: a minha extensão, eu não tenho estudado extensão, eu tenho descoberto a minha extensão. E isso dos últimos 2 anos, mudou a minha maneira de pensar como trompetista, galera. Tô falando sério para todo mundo que tá aqui. Quem me conhece, algumas pessoas que estão na live me conhecem pela live. Agora, Ô, Riles, bom dia, meu irmão. Rogério Brito, bom dia. Alex Fernandes, bom dia. Foi o Otávio, né, o Leopoldo? Meslac tá aí, bom dia. Quem me conhece e teve diariamente comigo sabe do que eu tô falando. As pessoas falam, pô, Dudu, mas você tem uma facilidade, cara, para tocar agudo. Cara, não tem facilidade, estudo. Por isso que aí a importância de, como o professor Leopoldo tá aí, pode, pode até confirmar, a importância de ter um bom encaminhamento, um bom professor, assistir o que você está fazendo. Você tem que ser um aluno assistido o tempo todo, cara. Porque não é fácil. Diariamente você eu vi um vídeo no trompete do cara tacando martelo, quebrando o trompete na internet. Pô, me deu uma dó desse vídeo, cara. Nossa senhora, galera, vocês não têm noção, bicho. Eu não consegui ver o vídeo. Porque isso aqui é minha vida, né, cara? Isso aqui vai me acompanhar pro resto da vida, bicho. E... Mas eu concordo com o cara, que tem horas que dá vontade de você jogar o trompete no chão e pisar em cima. Mas a culpa não é do trompete, bicho. 90% dos seus problemas são psicológicos, não tem nada a ver com o trompete. Porque o trompete tá aqui, ele foi fabricado para passar ar dentro dele, vibração e sair o som, bicho. Entendeu? Tipo, não tem muita dificuldade. O que eu acho é que a gente complica muito, todos vocês, que nem a galera aqui. Muitas perguntas que vocês estão fazendo aqui, eu me faço todos os dias. Que nem o Carlos Alberto perguntou, eu não me preocupo com o agudo hoje, me preocupo com as sonoridades, tudo tal. Eu também. Bom dia, Alex. Eu também me pergunto com isso. Eu descubro a extensão a cada dia, galera. Cada dia eu descubro a extensão. O que eu faço, é aí que tá. Esse eu acho que é um segredo interessante. Imagina, galera, que vocês estão num lugar tal, quem aqui toma uma cerveja ou não, você descobre um bar bacana que tem uma cerveja gelada. Eu pergunto pra vocês, e vocês sempre tomaram cerveja num barzinho na esquina, eu tô dando exemplo de cerveja, mas pode ser um café, que nem, ó, tô tomando, um grande exemplo. Starbucks, café. Eu tenho 3 cafeterias aqui no navio. Eu tô tomando um Starbucks. Por que eu tomo café no Starbucks? Porque eu descobri que lá o café é melhor. A qualidade do café é melhor. Você me oferece um café quente. É um exemplo, por exemplo, de trompete, bicho. Você descobriu, por exemplo, você tá tocando aqui.
pianíssimo dó. Você descobriu que o dó tá ali, você tem que frequentar a cafeteria sempre, bicho. Você não vai no café ruim. Se você vê que a nota posição, o dó não tá saindo direito, você descobriu, é o que o Lloyd falou. Você tem que estudar para dominar, cara. E uma das coisas que aqui eu agradeço muito, independente de religião, a Deus por estar aqui trabalhando num navio que eu toco todo dia, e eu costumo falar que eu sou um atleta de alta performance, porque eu não posso errar, apesar de eu dar várias traves aí. Quem vê minhas lives, cara, eu não tô preocupado. Os caras perguntam, você é doido, cara, você fica postando live, tocando ao vivo, os caras passam dias editando vídeo. Cara, eu não tô preocupado, eu trabalho com música, eu sou ser humano, todo mundo erra. Eu erro pra caramba, bicho, o tempo todo. A diferença é que, assim, o que, que eu tenho? Penso. Eu não penso em hoje eu vou tocar bem. Eu penso assim, hoje eu tenho que tocar menos mal do que ontem. Eu tenho que ser melhor hoje do que ontem, assim, focado, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando a nossa cabeça. E aí, o que, que eu falo para vocês em relação. Obrigado, Fábio. Precisar também, pergunta o que vocês quiserem. O que, que eu faço que o Lloyd falou que eu achei muito interessante? Eu tenho descoberto a minha extensão. E eu sei o que eu preciso trabalhar. Muita gente, por exemplo, a galera vive de casamento no Brasil, vive de baile, alguns tocam em big band, outros tocam em jazz trio, em quarteto, não importa, banda municipal, orquestra. Vou falar para vocês da minha experiência. Qual que é o meu trabalho aqui? Eu trabalho em trio, trompete, trombone e sax, porém, ô Rodrigo, bom dia, meu irmão. Eu trabalho com alta performance de lead trumpet. Então, a cada dia aqui, sou obrigado Rodrigo Alves, bom dia. Eu sou obrigado a tocar agudo o tempo todo, sou obrigado a articular o tempo todo, e cada dia uma coisa. Ontem foi Big Band, hoje é musical, que é uma coletânea de 5 musicais diferentes. Então eu costumo falar que uma semana eu toco 5 musicais aqui. Amanhã vai ser jam session, só jazz. O que, que eu faço para me ajudar nessa alta performance, que tem a ver com o que a gente estava falando? É, eu estudo de acordo com o que eu trabalho. Isso estava conversando com o Leopoldo, onde a gente estava batendo um papo, trocando figurinha. Trocamos um álbum inteiro de pesquisa, né, Leopoldo? Que é o lance de cara, você vai ficar estudando nota grave, sendo que você só trabalha com agudo, ou, por exemplo, é que nem você que faz casamento, você tem que tocar a clarinada e a marcha nupcial toda semana, 3, 4 vezes por semana. A maioria que eu sei que faz casamento, vê se vocês pararam para pensar nisso. Você toca a marcha em ré, fá sustenido lá. O que, que é mais inteligente para o cara que só faz casamento de final de semana? Ele ficar estudando Clark em lá bemol e si bemol, ou ele estudar o Clark em ré maior? Que 90% da marcha você está tocando ela ali em ré maior. Som do trompete. É, fala, Pedro. Eu acompanho demais o quinteto, as coisas, tudo que você tem feito, viu, cara? A gente, a gente, a gente meio que nem trocou muita ideia quando eu fui gravar lá o Buzz Machine lá na igreja, lá em São Paulo, né, velho? Mas a gente tem muita ideia para trocar aí. E eu acho assim, eu acho que a gente tem que focar no que a gente faz. Eu acabei de falar para vocês. Quando você vai estudar numa universidade, numa faculdade, cara, ninguém fala que você vai entrar no mercado de casamento, ninguém fala que você vai entrar no mercado de baile, ninguém fala que você vai tocar em banda municipal. As pessoas te ensinam a soprar instrumento, eles não te dão dicas desse tipo. É, ninguém fala nada. E quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, cara. Eu juro pra vocês. Primeira vez que eu peguei a parte, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou tocar isso? Então, a minha rotina de estudo, tenta entender o que eu vou falar pra vocês. Não é que eu estudo agudo, eu estudo de acordo com o que eu tenho que tocar. E aqui eu toco muito agudo. Então, se eu não praticar as flexibilidades, os intervalos do Arban, cara, a Bíblia é Arban, bicho, não adianta. Tem várias coisas diferentes, pode falar o que for. O segredo tá ali. Eu sou um pouco devoto de São Clark. Eu adoro Clark, porque eu acho que deixa a minha boca no lugar. Tá trabalhando o tempo todo com fluência, já falei sobre isso em outras lives, mas o exercício de intervalos do Arban é inacreditável como bota a sua boca no lugar, cara. Os intervalos de oitava, experimenta fazer antes de tocar. Faz o intervalo de oitava. Você não precisa nem estar com o Arban. Pega lá. Pop, 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 pop. Vou dar um exemplo. Detalhe, eu tô usando um bocal super raso. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não tô preocupado com o som que tá saindo. Cara, aqui ainda são 9 da manhã e geralmente eu tô dormindo aqui. Eu caí da cama hoje. Que hoje eu tive que ajudar o pessoal na imigração aqui. Hoje nós estamos em Key West, na Flórida. Tive que... Bill Westman. Hey, Bill. Thanks for being here, man. I just talked to them about the tips about
trumpet and methods, exercise. So everything is in Portuguese. I don't think you're gonna enjoy it too much, man. And I don't think my English is so good to make like a live about trumpet. But you are the boss, you know, man. So thank to be here, man. Carl, hey Carl, good morning. How are you, man? I just say to Bill because we make like live in Português, so I don't think you're gonna understand a lot of things, but thank to be here. So, que nem o Leopoldo tá falando, né? O Rodrigo, né, Rodrigo? O Rodrigo, para quem não sabe, o Rodrigo Nunes aí foi um dos primeiros caras que me incentivou e também me incentivou a não estudar muito, porque ficava me enchendo o saco pra parar de tocar. Mas me ajudou muito também. Cara musical pra caramba, né, Rodrigo? O Rodrigo sabe quanto eu ralava no Clark, né, Rodrigo? Ralava demais, cara. E como eu tô falando pra vocês, eu estudo de acordo com o que eu vou tocar, cara. É o que o Rodrigo escreveu ali. Cara, se você vai treinar para uma corrida de 1 quilômetro, você vai correr 10. E é o que eu faço diariamente, que nem hoje. Hoje, deixa eu só ver aqui. Hoje é musical. Hoje eu vou tocar no musical. O que eu vou ter que estudar hoje? Com musical, eu toco dó, ré, mi, fá, sol o tempo todo. Quem viu minhas lives sabe que é o tempo todo tocando agudo. Eu vou estudar um pouco de Clark, vou estudar os intervalos. E, pô, ralamos muito, né, Rodrigo? Continuamos ralando até hoje. E, galera, eu vou estudar, bicho. Vou estudar bastante, assim. Hoje eu vou estudar os ataques. Uma outra coisa que também que eu não falei na minha entrevista com o Leopoldo lá, e eu até esqueci, que, porra, vocês já viram que eu falo mais como da cobra. Caiçara, né, bicho? Eu falo pra caramba, assim. Eu faço um exercício que o John Ferris tem no YouTube, que ele faz sol, 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 sol. Eu vou fazer bem piano, porque, galera, eu tô dentro da cabine aqui, capaz de alguém bater na porta aqui e falar por que eu tô tocando dentro da cabine. Então eu faço. Só que assim, muito mais forte, expansão de som, sonoridade, aumentando o som. Isso é uma coisa que eu também faço muito assim. A pergunta, o porquê que você faz isso? Porque eu toco nessa região o tempo todo. É óbvio que se eu tivesse aqui um trabalho de terceiro ou quarto trompete no naipe, e eu tivesse que trabalhar a sonoridade no grave, eu faria aqui. Então tudo depende do que você está trabalhando, cara. O, o, a minha passagem pelo quartel, pelo exército, para quem não sabe, eu fui militar há 2 anos atrás. Fui um péssimo militar. Foi um péssimo militar mesmo, assim. Eu fazia. Uma das coisas que eu aprendi no exército que mudou minha vida é que você tem que fazer o que é pedido, você não tem que fazer nem mais nem menos. Michael Lopes, bom dia, meu querido. Jefferson, bom dia, mano. É, e isso é uma coisa que meio que mudou minha maneira de pensar. O exército foi bom, foi muito bom por causa disso. O lance de você fazer o necessário. E lá a gente tinha que correr, tem um TAF para quem é militar, a gente tinha que correr a cada 3 meses 1.800 metros em 12 minutos. E eu, galera, tenho uma dificuldade enorme de correr, por causa de uma palavra chamada preguiça. Então, uma preguiça do cão, bicho. Meu Deus do céu, cara. Você quer me matar e falar, bicho, vai correr. Hoje, aqui no navio, eu faço academia, eu corro. Mas eu corro porque eu quero correr, não porque me mandam correr. Então, tudo que mandam você fazer, você não quer fazer. E aí, isso foi muito bom, porque me ajudou em uma outra coisa. Eu só estudo o necessário, cara. O necessário para que eu consiga. Porque às vezes os caras costumam falar aqui do overblow, né? Você estuda demais, você não. E muita gente se pergunta, cara, mas eu não consigo progredir. Mas claro, bicho, você está estudando demais, o seu cérebro não está assimilando o que você está estudando. A gente tem que trabalhar como máquina. Então, eu faço a manutenção de dia a dia. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, eu e o Leopoldo. É que o Leopoldo falou, Dudu, eu sou professor, eu dou aula, a minha base é essa, eu uso um bocal fundo, eu tenho que ter o som assim, assim, assado. Aliás, Leopoldo hoje, ele ainda não... Diego Calderoni, meu irmão, um abraço aí, querido. Toquei com o Diego uma vez só, mas foi um prazer, foi muita risada lá no musical, no Rá-Tim-Bum, né? E uma das coisas que ninguém te fala é que você tem que adequar o seu material, sabe? O Leopoldo fala, Dudu, eu estudo, cara, mas, cara, eu dou aula. O meu foco é esse. Você faz performance o tempo todo. Um abraço, Rodrigo. Um abração, meu irmão. Vai com Deus aí.
E uma das coisas que eu percebi é o seguinte: você tem que jogar de acordo com o time, cara. Se você joga no Barcelona e você é obrigado a correr que nem um louco, bicho, você tem que estudar a corrida, cara. Você tem que correr para isso antes, senão não vai adiantar nada. Se você joga num time mais tático, eu tô dando exemplo de várias coisas pra vocês abrirem a mente, né, cara? Se você joga num Bayern de Munique, que os caras tocam muita bola e é menos correria, muito mais trabalho tático, você vai ficar correndo que nem um louco pra quê, bicho? Sabe? Eu tô falando voltando isso pro trompete. Então, eu adequo a minha rotina pro que eu vou fazer. Para pra pensar, eu tenho 3 shows à noite aqui. Você acha que eu vou ficar estudando que nem um retardado o dia inteiro? Fazendo pedal, fazendo flexibilidade, escala, fazendo um exercício completo? Cara, chega às 5 horas da tarde não vai sair uma nota no trompete, porque é físico. É físico. Então não vai sair. Outra dica, ó, pô, galera, nós já estamos há 45 minutos de live, vocês estão aí me aturando, pô, a galera que tá aí. Muito obrigado por todos que estão passando aí. Eu acho que isso é eu aprendo muito fazendo live, tá? Aprendo demais fazendo live. Vou explicar para vocês o porquê. Porque vai pintando as dúvidas de vocês e eu paro para pensar que na verdade essas são as dúvidas que eu também tenho e que às vezes a gente vai deixando passar. Então, cada vez que vocês falam alguma coisa e perguntam alguma coisa, acaba me ajudando a, a repensar várias coisas. Uma das coisas que mudou muito no musical, e eu aconselho a todos que fazem musical, o Diego Calderoni faz muito musical, vai saber do que eu tô falando. Água, tempo todo. Tempo todo. Um, falando de combustível, a crise que tá aí no Brasil, né? A água é o nosso melhor combustível. Se eu soubesse isso há 10 anos atrás, quando eu estava começando a estudar, o meu rendimento ia ser 200% melhor, assim, porque ela hidrata imediatamente. Por exemplo, eu acabei de fazer um solo de mambo, tocando agudo, o lábio inchou. O que está faltando? Oxigenação. Falta oxigenação. Para quê? Para o cérebro, porque você apertou o lábio, o sangue saiu. Quando você volta a respirar, você começa a oxigenar o cérebro, começa a mandar os comandos para mandar ar, desculpa, para mandar sangue para as veias, tal, para o músculo voltar a relaxar. Qual que é a maneira mais rápida de o seu corpo responder para te reidratar depois que você toca? Água. Você tomou água, é como se você jogasse combustível. Você tomou água, é automático, cara. Você tomou, eu termino de fazer só mando água para dentro, parece que vai ser, sabe? O nosso corpo é quantos por cento é, galera? Não, vamos lá, faltei na aula de biologia. 60% de água? 70% de água? Então isso aqui é um segredo absurdo, cara. E que muita gente vai falar em casa, ah, que idiota, o cara tá falando de uma coisa normal de água. Eu duvido que tem pelo menos um do grupo aqui que vai tocar e leva água, bicho. Tem sempre gente que não leva. Isso é uma outra coisa que me ajuda bastante. E você tem que. Gustavo Leite, um abraço, meu irmão. Como é que você tá aí? Tudo bem? Bom dia. E isso tem mudado, assim, a minha maneira. Eu acho que vocês têm que. Cada um aqui sabe onde aperta o calo. Pelo que eu vejo, não tem nenhum moleque. Todo músico, né, cara, que tá trabalhando o tempo todo. Cara, trabalha de acordo com o que você toca, bicho. Se você trabalha 70, valeu, Yuri. Márcio Irineu, bom dia. Agora começou a ficar complicado, hein? Tá entrando uns caras, mestre de trompete, eu falar besteira aí, nego vai me cobrar depois. É, então são algumas coisas, né? Ó, vamos recapitular aí, galera, que já tá quase 1 hora de live aí, eu nem achei que ia ficar tudo isso. O lance da campana, é, o lance de colocar o adesivo na campana, colocar o adesivo escrito back off, toda vez que você estiver tocando, você puxa um pouquinho ele para fora, para te ajudar na projeção. Eu daria uma dica muito importante para todo mundo, cara, para todo mundo. O lance de você pesquisar onde é que tá o som. Tô falando que tá ficando perigoso, chegou o Paraíba. Paraíba chegou aí, que medo. E Paraíba é um grande mestre, sou muito fã. Bom dia, Irineu. Sucesso você também, mano. Eu acho que é o seguinte, uma das coisas que eu percebo, e isso você pode perceber nas lives que eu faço. Eu tô tocando do dó agudo pra cima, sempre quando eu tô fazendo passagem, eu sempre tento. Cara, é visível. Jaderson, bom dia. Eu sempre boto um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. E, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. A projeção muda muito, 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 muito. Pra mim tem mudado muito, assim. E eu tenho diminuído, tenho tocado muito mais leve. Porque eu ainda tô achando o centro da nota, sabe? O jeito de. E todo mundo tem. Cara, a gente não pode ter ego, bicho. Se você tiver ego, você não aprende, cara.
É o que o William falou ali, ó, o William escreveu, Dudu, você tá quebrando algo que muitos trompetistas não fazem, guardar para si mesmo, tá? É, esse caminho é um caminho de duas vias, porque às vezes as pessoas interpretam você muito errado, assim, sabe? Como eu disse, eu sou um eterno pesquisador, eu tô pesquisando até hoje, cara, sonoridade, é, bastante, assim, tenho muita dificuldade às vezes com sonoridade, eu tô buscando, dependendo do bocal e tal. Por que que eu fui pro bocal flat do lance do Ernie Bergeron, que é um bocal que deixa eu ver como é que tá a luz. A luz não dá pra mostrar direito. Esse bocal é um Marcin, que a borda dele é bem fina, bem fina. A borda, vou ver se tá aqui, ó. A borda do bocal do Ernie Bergeron, ela é muito reta, ela parece uma parede. E aí eu descobri que estudando com esse bocal, com o GR, ó, olha como é que é a borda dele. Parece que tem uma fita isolante em volta da borda. Pra mim funciona, ela ajusta muito aqui, ó. Então eu coloco aqui na boca, como eu disse para vocês que a minha coluna de ar ela é para baixo, quando eu coloco o GR aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem, só para dar um exemplo. Eu coloco aqui, ó, e eu vou ajeitando, eu coloco ele sempre, por isso que a campana vai levemente para cima, ó. Hum. Marcelo Rocha, outro mestre. Marcelo, parabéns, meu irmão. Tô sabendo do concurso lá que você postou na internet, lá que você passou, é isso aí, cara. Ó, então, galera, eu tô estudando aqui, né, ó. Toda vez que eu levanto, ó. hum, Gente, eu não tô forçando, eu tô sendo sincero, eu tô mudando normal, ó. Então, se eu tô tocando aqui, e eu percebo que eu tô. E aí tem uma dica muito valiosa para em relação à partitura que eu vou falar para vocês em relação a isso que eu tô tocando aqui, né? Vou levantar. E vou falar para vocês. Não sei para vocês se tá alto o volume aí, como é que tá o microfone. Mas, gente, eu tô dentro da cabine do navio, cara. Ó, minha janela tá aqui, ó. Dá uma olhada ali, ó. Minha janela ali. Eu não posso tocar forte, tem gente dormindo aqui, ainda são 9 e pouco da manhã. Eu tô tocando super piano. Só que a diferença é que quando eu tô tocando aqui pra baixo, quando eu levanto, ó, como corrige, os meus dentes estão muito alinhados, o centro da nota fica muito fácil de você achar. Você não fica pensando. E o Webner perguntou lá atrás, Dudu, mas não sei se foi o Webner, mas é difícil o lance de, eu uso tal sistema pivô. Cara, eu não penso em sistema nenhum. Na minha concepção, como eu li muito método diferente, bicho, sem polêmica, tá? Eu li o Jeff Smith, eu li o Super Shops, o método Carad, tem a rotina do Bill Adams, tem a rotina do Reynolds, tem várias coisas. Eu tô pegando o que serve pra mim, bicho. Eu não indico, estuda tal coisa que você vai tocar. Mano, aqui mesmo na live, quem passou por aqui, Marcelo Rocha, um puta trompetista, bicho, toca de tudo, toca bem pra caramba. Marcelineu, e todos de São José, toca demais. E outra, todos eles têm bocadura completamente diferente. Leopoldo tá aí, Rodolfo passou por aqui, o, até o William, pô, o William tem uma extensão absurda. Se você perceber, cada um toca de um jeito. O que eu tô falando para vocês quando eu fiz essa live de dicas de trompete, eu tô descobrindo a minha maneira de tocar. E eu percebi que aí vou falar da partitura, que eu tocando aqui não funciona, bicho. Eu tô tocando, por exemplo, vou tentar tocar aqui. Ó, a força que eu fiz para fazer o dó, eu vou levantar um pouquinho a campana. Tá aqui. Foi uma descoberta. Falei, isso eu peguei no DVD do N. Bergeron. Falei, pô, se eu levantar um pouquinho a campana, o que será que acontece? Eu tava no si, assim, si, do. É o que eu falei do bar, cara, do café, bicho. Se o café é bom, você não vai voltar, cara. E aí você tem que manter. Como é que você mantém? Se ninguém te ensina na escola, anota, bicho. Uma outra dica, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira vez que eu vim fazer na via, eu não falava inglês. E aí um eslovaco saxofonista, formado na Berklee, puta cara, falou, mano, eu tenho uma didática que funcionou pra mim, pra estudar música, e eu acho que pode funcionar no inglês, vamos testar? Aí eu falei, vamos, pô, eu não falo inglês, né, tipo, usando o Google Tradutor, é, eu tô até procurando aqui, ó, o grande segredo, que a gente chama de post-it no Brasil. Mano, escreve, entendeu? Ó, tá aqui, ó. Campana, vou escrever. Campana. Escrevi no papel, pega um papelzinho adesivinho,
cola na campana, bicho. Você nunca mais vai esquecer, velho. É óbvio, né, galera? Eu tô exagerando. Não precisa ser uma porra de um papel desse tamanho, entendeu? Que nem aqui, eu tenho adesivinho que eu coloquei. Eu coloquei, sabe esses espaladrapo de curativo? Ó, dá pra ver aí, ó? O adesivinho aqui, ó. E eu escrevi back off. O que que quer dizer? Puxar pra fora e o próprio adesivo. É que nem quando você coloca um adesivinho, uma fitinha vermelha no dedo, quando a gente é criança, pra não esquecer que você tem que fazer alguma coisa. Eu não esqueço nunca, então eu tô tocando aqui. Pode ver que a vibração vai subindo, naturalmente. E aí eu vou falar outra coisa para vocês, que isso aqui eu peguei uma dica de um trombonista aqui ucraniano que trabalha comigo, que ele falava assim, Carlos, e eu nunca tinha percebido isso, né, cara? E aí foi aí que eu falei, puta, bicho, como eu sou idiota, né? Porque a gente tem as partituras aqui para fazer musical, as partituras são de Big Band, e a, a estante de Big Band, então a estante fica aqui, ó. Vamos dizer que a estante tá aqui, né? Ele falou assim para mim assim, ao invés de você levantar a campana do trompete e ficar botando adesivo, que é outra coisa que me ajudou muito, ele falou assim, bicho, por que que você não levanta a estante? Eu fiquei pensando com ele, falei, mano, o moleque tem metade da minha idade, tá me dando um tapa na cara, bicho. Automaticamente, o seu. Por que que eu tava tocando com o trompete aqui? Porque a minha visão tava aqui, ó, olhando na estante aqui, né? Quem tiver em casa, se alguém tiver com uma partitura aperta aí, faz isso, bicho. Pega uma partitura e tá olhando aqui, sobe a partitura pra você ver o que acontece. Automaticamente o trompete sobe, bicho. Fala, pô, como eu sou burro, bicho. Passei a vida inteira com 34 anos, 20 anos de trompete e nunca pensei nisso. Aí você fala, ah, bicho, mas fica ruim por causa da visão, da audiência, aí as pessoas precisam me ver. Mano, sobe um pouquinho na lateral, você não precisa estar na frente da estante. Bota a estante na lateral, sobe um pouquinho mais. Se alguém não concordar comigo, pode falar aí. A galera que tá online aí. O Marcelo, o Wagner, o Jorge, qualquer um que tá aí, bicho, fala, são dicas, a gente tá aqui aprendendo. E aí eu fiz isso aqui, eu tô tocando aqui, eu levantei, eu percebi que cara, levantando automaticamente, eu levantando um pouquinho a estante. Olha só que método caro, né, bicho? Você compra lá o sistema pivô, o Super Shops, o Arban, e aí chega um cara do nada e te fala, bicho, você já experimentou levantar um pouquinho a estante? Cara, o cara, meu, ele é como se ele tivesse me dado de cara $2.000, que é mais ou menos o que a gente gasta de método pensando em respiração, em posição. Automaticamente eu levantei a estante, meu, minha postura ficou reta, o trompete levantou um pouquinho, porque você é obrigado a olhar pra cima, cara. É uma coisa física, bicho. Uma coisa física. Levantei aqui, ajustou. Mas, como eu sou um burro de carga e a gente acaba não lembrando sempre, e a gente sempre esquece, eu continuo aqui, ó, com o adesivinho aqui, ó, back off, que é o que eu falei no começo da live, para botar um pouquinho para fora e levantar. Galera, o negócio é o seguinte, eu queria, porque, ó, nós estamos 57 minutos ao vivo aqui, eu queria agradecer de coração a todos que passaram na live, quem for ver a live depois, quem está ao vivo, nós estamos aí com 30 pessoas na live. A minha ideia aqui é transformar todas essas lives, eu vou botar no YouTube, vou espalhar pra galera, para quem puder se inscrever no meu canal, tá lá como Dudu Quirino, eu vou ver se eu deixo a descrição aqui depois no fundo. É, o meu trabalho, ele não tá voltado só para mim, ele tá voltado a ajudar o máximo de pessoas possíveis. Só deixando bem claro que é muito importante o acompanhamento de um professor. Quem é profissional sabe do que eu estou falando. Nós temos vários professores aí. O Marcelo Rocha, que vai dar aula, acabou de passar num concurso, vai dar aula de trompete popular, se não me engano, em Uberlândia. Depois você escreve aí, Marcelo. Passou várias pessoas. Márcio Irineu, outro professor, Leopoldo, Rodolfo, todos que passaram por aqui. Eu queria agradecer de coração pelo carinho. Eu acho que a música é muito maior do que todas as coisas que eu falei aqui. Por que a gente estuda trompete? Para isso, né? Para fazer música. E eu sou um eterno pesquisador. Eu não sou professor de trompete, cara. Eu não me considero. É óbvio que eu tenho vários alunos online, mas a minha ideia não é essa. A minha ideia é simplificar algumas coisas que têm funcionado para mim e não é explicado isso na escola, cara. A gente não tem, porque cada professor tem sua metodologia e tal. E nós estamos no século XXI, cara, e a internet ela tem dominado o mundo em todos os sentidos. E vou falar para você que está em casa, para quem está aqui comigo na live. Se você não se preocupar com isso, não se preocupar em pesquisar, em trocar ideia com gente que tem um pouco mais de experiência, não correr atrás de assistir as lives, de procurar um bom professor, cara, você tá fadado a falhar, bicho. Sua carreira já morreu. Ela já nasceu morta.
A era digital tá aí, você tem que aproveitar essa ferramenta. Olha que ferramenta maravilhosa. Tô falando com gente do mundo inteiro, bicho. Aqui na live, falando de trompete. Quando é que a gente tinha possibilidade? Antigamente, para você comprar um CD, era uma coisa absurda. E mais uma vez, vou falar para vocês, eu não sou nenhum professor, eu tô apenas dando dicas que funcionam para mim. E que cortam um caminho absurdo, cara. Corta um caminho absurdo, bicho. O lance da estante, o lance de botar um adesivinho, o lance de tocar. Cara, tem milhões de assuntos pra gente falar. Tem milhões de assuntos. Uma das principais dicas que eu vou falar para vocês é o seguinte: você ter bom gosto, se você usar Picket Brass, você usar Jack Toro, você usar Yamaha, você usar Marcinho, cara, não interessa. Eu falei com o Eliel Barley, que tem um canal com cada vídeo dele 40 mil inscritos, que ele usa um trompete Monete, onde 5 horas da manhã a gente tava conversando. Pô, Dudu, eu sou um aluno tal, eu uso o trompete Monete, às vezes tem um preconceito e tal. Eu falo, bicho, o que importa é que sai da campana, cara. Se você toca com o trompete de cabeça para baixo e tá tendo resultado, isso para mim é o mais importante, porque no final das contas a gente toca pro público. E o nosso público não é trompetista, bicho. Aí, Leopoldo, essa frase eu roubei de você, hein? O nosso público ele não é trompetista, cara. Se vocês pararem para pensar numa grande escala, vamos ser espertos. Todos nós aqui no canal, nós, na verdade, nós somos concorrentes de trabalho, porque todos nós trabalhamos com trompete. Porém, a nossa classe, ela é muito unida. Eu não vejo live de saxofonista, de trombonista se ajudando, a gente se ajuda muito. Por isso que eu acho que faz toda a diferença eu estar fazendo uma live aqui com 20, com mais de uma hora de live e ainda ter 20 e poucas pessoas. Sendo que hoje a nossa atenção é perdida em 10 segundos. Porque nós estamos falando de um assunto relevante. E a live ela te possibilita isso. Então é isso, galera. É, quem puder me dar uma força e me ajudar, compartilha minha live. Só, pô, não custa nada aí curtir, compartilhar. É, vai no meu canal no YouTube, do Quirino. Eu tô postando todas as lives que eu tenho feito, tudo que eu tenho feito no meu trabalho, e a gente é músico, a gente sente prazer no que, além de trabalhar com música, e mostrar para as pessoas a nossa arte, é por isso que a gente está aqui. E eu vou ajudar o máximo possível. Quem quiser me chamar em box, mandar uma mensagem, Dudu, o que você acha disso? Eu vou ajudar com o maior prazer. E o principal, eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo demais, galera, com todos. Porque a informação tá aí. Às vezes é a estante um pouquinho para cima que vai te dar uma dica, vai te ajudar a melhorar coisas que talvez um professor 20 anos do seu lado não vai conseguir resolver. Então, as informações estão todas aí no ar. Entre no canal do professor Leopoldo, que está aí também, que é outro cara fantástico, que está ajudando uma galera no Brasil que não tem informação, que não consegue chegar nisso, com as entrevistas, com todo tipo de coisa. E vamos para cima, galera. O mundo é todo nosso. Um grande abraço a todos. Vou encerrar. Desculpa quem está aí, as 30 pessoas que estão aí ao vivo. De coração, muito obrigado a todos. Até a próxima live. Abração.